O sol de Faro se punha como uma ferida aberta no céu, tingindo o mar de sangue e fogo, quando Sofia ouviu o grito ecoar das falésias. Maria! Não! Para! As palavras saíram roucas da sua garganta, presas num nó de pavor que a fez tropeçar nas pedras irregulares do caminho. O vento salgado chicoteava seu rosto, carregando o cheiro de algas e saudade, enquanto ela corria, o coração martelando como o sino da Sé Velha em dia de procissão. Maria estava lá, no precipício, o vestido branco esvoaçando como asas quebradas de uma gaivota, os olhos fixos no abismo onde o oceano devorava tudo. Um passo. Só mais um e seria o fim. Sofia estendeu a mão, os dedos tremendo, e agarrou o pulso dela no último instante, puxando-a de volta para a terra firme, para a vida que elas haviam construído em segredo, longe dos olhares julgadores da cidade que as vira nascer. Mas aquele grito não era só de medo, era o eco de anos de silêncios forçados, de toques roubados nas sombras das vielas estreitas de Faro, de noites em que o fado tocado nas tascas do bairro antigo parecia cantar exatamente a dor delas. Maria desabou nos braços de Sofia, o corpo mole como argila molhada pelo mar, e soluçou contra o peito dela, o sal das lágrimas misturando-se ao suor da corrida. Eu não aguento mais, Sofia. Eles sabem. Meu pai. A igreja. Tudo vai ruir. As palavras eram facas, cortando o ar entre elas, mas Sofia apertou mais forte, como se pudesse fundir suas almas ali mesmo, sob o céu impiedoso de Portugal. Nós vamos ruir juntas, se for preciso. Mas não assim. Não sem lutar. Era assim que tudo começara, ou melhor, era assim que o fim ameaçava engoli-los, mas o começo. O começo fora como o primeiro gole de vinho de mesa em família, doce e inocente, nas salas de aula poeirentas do Liceu de Faro. Maria e Sofia tinham 16 anos quando se conheceram, no outono de 2015, quando as folhas das laranjeiras caíam como confetes dourados nas ruas empedradas. Faro, a joia esquecida do Algarve, com suas catedrais góticas e mercados cheios de peixe fresco e azeite virgem, era um lugar onde as tradições pesavam como as redes de pesca nos ombros dos pescadores. As famílias católicas, devotas às festas de São Brás e às romarias à Virgem, teciam teias invisíveis ao redor das filhas, ensinando-lhes que o amor era um contrato sagrado, homem com mulher, sob o olhar de Deus e da sociedade. Maria era a filha do ferreiro, descendente de uma linhagem de artesãos que forjavam ferro nas oficinas perto do Arco da Vila. Alta e esguia, com a pele tostada pelo sol das tardes ajudando o pai a martelar ferraduras, ela tinha olhos castanhos quentes como o chocolate quente servido nas confeitarias locais nas manhãs frias de inverno. Seu riso era como o tilintar das moedas no mercado da Ribeira, contagiante e livre, mas por dentro, Maria carregava o peso de ser primogênita, a que devia casar bem, perpetuar o nome da família. Sofia, por outro lado, era a neta da costureira viúva, uma rapariga de cabelos negros como as noites sem lua sobre a Ria Formosa, olhos verdes herdados de uma avó irlandesa que fugira para Portugal durante a Grande Fome. Delicada como as rendas que bordava com a avó nas noites iluminadas por lamparinas a óleo, Sofia era quieta, observadora, com um sorriso tímido que escondia uma tempestade de perguntas sobre o mundo além das muralhas da cidade. Elas se sentaram lado a lado na aula de História, onde o professor, um homem idoso com bigode grisalho e sotaque alentejano arrastado, contava as sagas dos navegadores portugueses que zarparam de Sagres para desbravar oceanos. Portugal é feito de saudades e descobertas, ele dizia, batendo o giz no quadro negro como se invocasse fantasmas. Maria, sempre a primeira a erguer a mão, respondia com entusiasmo sobre Vasco da Gama e as especiarias da Índia, enquanto Sofia rabiscava nos cadernos desenhos de gaivotas voando sobre falésias. Foi num desses dias, após uma discussão acalorada sobre se as descobertas foram glória ou maldição, que Maria virou-se para Sofia e sussurrou: Tu achas que Colombo era corajoso ou só um tolo que caiu do barco? Sofia riu pela primeira vez na sala, um som leve como o vento nas velas de uma caravela, e assim nasceu a amizade.
As tardes se estendiam como as praias de Faro no verão, infinitas e quentes. Elas caminhavam pela marginal, descalças na areia fina da praia de Faro, coletando conchas em forma de coração e contando segredos que o mar levava embora. Maria falava de seus sonhos de estudar arte em Lisboa, de pintar os azulejos que adornavam as igrejas com cores que ninguém ousava imaginar. Quero capturar a luz do Algarve, Sofia, aquela que faz o mundo parecer um sonho acordado. Sofia, mais sonhadora, confidenciava sobre livros escondidos na prateleira da avó, romances proibidos de autoras como Sofia de Melbrenner, que falavam de amores além das convenções. E se o amor não for só o que nos dizem nas missas? E se for como o mar, imprevisível e profundo? Elas riam, jogavam pedras no lago da Quinta de Lágrimas, imaginando que eram princesas fugindo de castelos invisíveis. Mas o outono trouxe as primeiras sombras. Na festa de São Brás, padroeiro de Faro, com suas procissões de velas e hinos gregorianos e quando pelas ruas, Maria foi apresentada ao filho do padeiro, um rapaz robusto chamado João, com mãos calejadas de amassar pão e olhos que prometiam estabilidade. É hora de pensar no futuro, filha, disse o pai de Maria, com a voz grave como o badalar dos sinos. Sofia assistiu de longe, o coração apertado como uma rede de pesca, enquanto Maria dançava ouvira com João sob as luzes coloridas das barracas. Naquela noite, sozinhas no terraço da casa de Sofia, com o aroma de jasmim subindo do jardim, Maria confessou: sinto-me como uma boneca nas mãos deles. Mas contigo, Sofia, sou eu mesma. Livre. Seus dedos se entrelaçaram pela primeira vez, um toque inocente que enviou faíscas pelo ar, como fogos de artifício na festa dos Santos Populares. O inverno de 2016 as encontrou mais próximas, compartilhando pastéis de nata roubados da padaria e lendo poesia à luz de velas na pequena biblioteca da avó de Sofia. Camões e seus sonetos de amor não correspondido pareciam profecias, e Maria, com a ousadia de quem forja ferro, recitava versos inclinando-se perto demais, o hálito quente contra a orelha de Sofia. Amor é fogo que arde sem se ver, murmurava, e Sofia sentia o fogo se acender dentro dela, um calor que não era só amizade. Uma noite de temporal, com o vento uvando como lobos nas colinas, elas se refugiaram na cabana de pesca abandonada perto da ria. A chuva batia no telhado de palha e Maria, tremendo de frio, puxou Sofia para perto. Fica comigo. Sempre. O beijo veio como uma onda, suave e inevitável, lábios se encontrando num sussurro de sal e mel. Não era luxúria, mas uma revelação, como descobrir que o sol se põe no mar e não no céu. A partir daí, o crush se escondeu nas dobras de suas vidas diárias. Cartas trocadas embaixo dos bancos da escola, com corações desenhados em tinta vermelha, passeios fingidos como estudos para as mães, que terminavam em abraços longos nas dunas desertas. Faro, com sua mistura de turismo cosmopolita e conservadorismo rural, era um palco perfeito para o segredo. Estrangeiros nas praias distraíam os olhares, enquanto as velhas beatas nas missas sussurravam sobre tempos modernos que corrompem as almas. Elas dançavam nas festas de verão, corpos se roçando na multidão ao som de morna cabo-verdiana misturada com fado lentejano, prometendo eternidade em olhares trocados sobre copos de vinho verde. Mas o segredo tem o peso de uma âncora. No verão de 2017, quando Maria completou 18 anos, o pai descobriu uma das cartas, escondida num livro de poesia. Quem é essa Sofia que te faz esquecer de Deus e da família? Trovejou ele, o rosto vermelho como ferro quente na forja. Maria negou, chorou, jurou que era só amizade, mas o dano estava feito. Proibida de ver Sofia, confinada à oficina como uma prisioneira, ela enviava mensagens por pombos-correio imaginários, bilhetes amarrados em galinhas do quintal da vizinha. Sofia, do outro lado da cidade, bordava lenços com iniciais entrelaçadas, lágrimas caindo como gotas de chuva nas linhas. A pressão é como mar alto, escreveu ela numa carta que nunca chegou. Mas nosso amor é a praia que resiste.
O conflito escalou como uma maré viva. A avó de Sofia, com sua sabedoria de quem sobrevivera à ditadura de Salazar, percebeu o brilho diferente nos olhos da neta. O amor verdadeiro não se curva ao vento, minha flor. Mas cuida para não quebrar as raízes. Ela permitiu os encontros noturnos, mas o boato se espalhou como fumaça de sardinha assada no mercado. A igreja, com seu padre de voz trovejante nos sermões sobre pecados da carne, começou a lançar olhares acusadores. João, o pretendente, pressionado pela família, confrontou Maria numa tarde chuvosa na praça. Ouves os sussurros? Dizem que és diferente. Escolhe, Maria, eu ou o escândalo. Ela o empurrou, o coração partido como azulejo rachado, e correu para os braços de Sofia na capela abandonada de São Pedro. Ali, no cheiro de incenso velho e pedra úmida, elas juraram lealdade. Se o mundo nos odiar, que o odiemos juntas, disse Sofia, traçando o rosto de Maria com os dedos, memorizando cada curva como um mapa para a liberdade. Mas a traição veio de onde menos esperavam, da melhor amiga de Maria, Ana, uma rapariga invejosa que as vira-se beijando nas dunas e contou ao pai de Maria por despeito. São aberrações contra a natureza, cuspiu ele, arrastando Maria para casa como um trofão perdido. A ruptura foi brutal, cartas queimadas na lareira, olhares evitados nas ruas, noites de insônia onde o fado de Amália Rodrigues ecoava como lamento pessoal, estranha forma de vida. Sofia, devastada, afundou-se no bordado, criando tapeçarias de falésias e mares que escondiam rostos delas entrelaçados. Maria, forçada a noivatar com João, planejava fugas impossíveis, sonhando com Lisboa ou até o Brasil, onde o amor talvez fosse menos julgado. O ápice veio na Semana Santa de 2018, durante a procissão do enterro do Senhor, com faro envolto em mantos roxos e o aroma de incenso pairando como fantasma. Maria, carregando uma vela na multidão, avistou Sofia do outro lado da rua, os olhos verdes cheios de dor. Num impulso, ela largou a vela, o fogo se espalhando como pânico, e correu através da procissão, derrubando estátuas de santos e gritando: Eu te amo. Não me deixes ir. O caos foi imediato. Gritos, velas caindo, o padre bradando heresia. O pai de Maria arrastou de volta, mas Sofia, com a coragem de quem borda o destino com agulha fina, seguiu-a até a forja. Se levares, leva-me também, desafiou ela, de pé na porta como uma sentinela. As famílias se enfrentaram ali, sob o clangor do martelo parado, palavras voando como faíscas, tradição contra coração, fé contra verdade. João, surpreendendo a todos, interveio: deixai-as. O amor não é pão que se amassa à força. Mas foi a avó de Sofia quem selou o momento, erguendo-se com a Bíblia na mão. O Evangelho fala de amor ao próximo, não de correntes. Deixai que vivam como Cristo deixou Maria Madalena. A proteção mútua floresceu dali. Maria rompeu o noivado, enfrentando o ostracismo da comunidade, lojas que não vendiam mais para a família, sussurros nas tascas. Sofia e a avó abriram uma pequena loja de bordados na Ribeira, vendendo peças que contavam histórias de mulheres fortes, como as mouras encantadas das lendas algarvias. Elas se mudaram para uma casinha perto da ria, onde o sol nascia sobre a água como bênção. Aos poucos, Faras aceitou, não por milagre, mas por persistência. Maria pintando murais nas paredes da cidade com cenas de amizade eterna, Sofia cantando fado suave nas noites de lua, dedicando versos a uma luz que não se apaga. Anos se passaram e o amor delas se tornou lenda local, sussurrada nas praias como o vento conta segredos às ondas. Em 2025, no aniversário de 26 anos de Maria, elas subiram às falésias onde tudo quase acabou, agora com alianças simples de prata forjada pelo pai reconciliado. Vencemos o mar, o vento, a sociedade, disse Sofia, o sol iluminando seus rostos como um halo. Maria sorriu, puxando-a para um beijo sob o céu infinito. Não vencemos.
aprendemos a navegar. A luz do amanhecer filtrava-se pelas persianas de madeira da casinha à beira da Ria Formosa, pintando listras douradas no chão de azulejos pintados à mão. Maria acordava primeiro, sempre, como se o sol a chamasse pessoalmente para testemunhar mais um dia de graça conquistada. Ela se virava devagar, admirando o rosto adormecido de Sofia, as pestanas longas como as fibras de linho que ela tecia, a boca entreaberta num suspiro suave que ecoava o ritmo das ondas lá fora. Com cuidado, para não perturbar o sono, Maria traçava o contorno do ombro dela com a ponta do dedo, sentindo a pele macia aquecida pelo cobertor de lã alentejana. Meu porto seguro, murmurava para si mesma, recordando as noites em que o mundo parecia desabar e só aquele toque ancorava. Levantava-se então, descalça no frio matinal, e preparava o café na cozinha minúscula, onde panelas de cobre penduradas nas vigas contavam histórias de avós e bisavós. O aroma forte do café de torra escura misturava-se ao cheiro de pão fresco que ela assava no forno de barro, receita passada pelo padeiro João, agora um aliado improvável que enviava entregas semanais com um aceno discreto. Enquanto o vapor subia, Maria olhava pela janela para a ria, onde flamingos cor-de-rosa dançavam no amanhecer, como se o paraíso tivesse decidido pousar em faro só para elas. A cidade acordava devagar, os barcos de pesca deslizando para o mar, as gaivotas gritando hinos ao sol e, ao longe, o sino da sé chamando os fiéis para a missa das 6. Sofia aparecia então, os cabelos desgrenhados caindo como cachoeiras negras sobre o robe de algodão bordado com flores de laranjeira, um presente que ela mesma fizera no primeiro Natal após a reconciliação. Bom dia, minha pintora, dizia com aquela voz rouca de sono, abraçando Maria por trás e beijando o pescoço dela, um gesto simples que ainda enviava arrepios como no primeiro dia. Elas comiam à mesa de carvalho, partilhando o pão com manteiga de alho e azeitonas pretas colhidas nos pomares vizinhos, conversando sobre os sonhos da noite. Sonhei que estávamos em Lisboa, no Chiado, pintando o Tejo de cores impossíveis, contava Maria, os olhos brilhando. Sofia ria, limpando migalhas dos lábios dela. E eu sonhei que bordava um tapete tão grande que cobria toda a Europa, com o nosso amor no centro. Os dias se entrelaçavam como as rendas de Sofia, manhãs na loja de bordados, onde turistas ingleses e alemães compravam peças que contavam lendas algarvias, mouras que se transformavam em pombas para voar para o amor proibido, ou sereias que cantavam fados para maridos ciumentos. Maria ajudava, expondo seus quadros nas paredes, cenas de faro sob luz etérea, falésias abraçando o mar, figuras femininas de mãos dadas contra o horizonte. É a arte que cura, dizia ela aos clientes, e Sofia pescava, sabendo que era verdade. À tarde, elas caminhavam pela cidade velha, parando na tasca do seu Manuel para um copo de medronho e histórias de pescadores que juravam ter visto fantasmas de caravelas nas névoas. Mas nem tudo era serenidade. As cicatrizes da ruptura ainda coçavam como feridas mal curadas. Uma tarde, enquanto arrumavam a loja, uma velha cliente, a Dona Rosa da confeitaria, entrou com o rosário tilintando nos dedos ossudos. Ouvi dizeres que o padre vai fazer um sermão sobre pecados modernos. Cuidado, meninas. Faro esquece devagar. Sofia sentiu o estômago revirar, recordando os olhares frios nas procissões, mas Maria apertou sua mão por baixo do balcão. Obrigada pelo aviso, Dona Rosa. Mas nosso amor é mais antigo que qualquer sermão, vem do mar, que lavou os pecados de Portugal antes de Cristo nascer. A velha saiu bufando, mas com um brilho de dúvida nos olhos, e naquela noite, elas dançaram na sala ao som de um rádio antigo tocando Dulce Pontes, girando até o riso afogar o medo. O verão de 2019 trouxe o primeiro teste real à sua união renovada. A família de Maria, ainda tensa apesar da trégua, organizou uma romaria familiar a Lolé para honrar a padroeira local. Vem, filha. Traz a Sofia como amiga, disse o pai, com voz embargada, os olhos evitando os dela como se ainda visse o escândalo na forja.
Maria hesitou, mas Sofia insistiu. Vamos mostrar que o amor nos fortalece, não nos quebra. Elas partiram de autocarro, as malas cheias de pastéis de amêndoa e esperanças frágeis, o caminho sinuoso pelas colinas secas do Algarve salpicado de sobreiros e flores silvestres. Em Loulé, a feira medieval fervilhava, barracas de enchidos defumados, tocadores de viola tocando ranchos folclóricos e o cheiro de churrasco de porco preto pairando no ar quente. A tensão explodiu na procissão noturna, com tochas flamejantes iluminando as ruas estreitas. O tio de Maria, um homem devoto com cruz no peito, puxou-a de lado. Esta tua companheira. As pessoas falam. Não envergonhes o nome da família. Sofia, ouvindo de longe, sentiu as lágrimas queimarem, mas Maria se plantou firme como uma oliveira centenária. Tio, o nome da família forjada em ferro e coração, não em fofocas. Sofia, minha vida, como a mãe de Deus, é para ti. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado só pelo canto dos hinos. O pai de Maria, assistindo, baixou a cabeça e, num gesto inesperado, estendeu a mão a Sofia. Bem-vinda à família, rapariga. Que São Brás te proteja. Foi um pequeno milagre, como vinha em Caná, e naquela noite, sob as estrelas de Loulé, elas choraram de alívio abraçadas, o mundo se abrindo um pouco mais. De volta a Faro, a proteção mútua se manifestou em gestos diários. Quando Sofia adoeceu com uma gripe forte no outono, Maria cuidou dela como uma enfermeira de conventos antigos, sopas de peixe com coentros frescos, contos de fadas algarvios sussurrados à cabeceira e desenhos de flores colados nas paredes do quarto. Tu me salvaste da falésia, agora eu te salvo do tédio, brincava Maria, enquanto Sofia, fraca mas sorridente, respondia, nosso amor é remédio melhor que qualquer erva da avó. Em troca, quando Maria duvidava de sua arte, um quadro rejeitado por uma galeria em Lagos por ser demasiado emocional, Sofia bordava um estandarte com versos de Florbela Espanca. Eu sou a que sou, e serei sempre assim, e penduravam no ateliê, recordando-a de que a vulnerabilidade era força. O Natal de 2020, em meio à pandemia que varreu o mundo como uma praga bíblica, testou-as de novo. Faro esvaziou-se, as praias desertas como dunas fantasmas, as tascas fechadas com portões de ferro. Elas passavam noites em quarentena, cozinhando bacalhau à brás com o que restava no armário, assistindo a transmissões de missas pela televisão e sonhando com viagens adiadas a Sintra. Quando isto acabar, vamos a Lisboa de comboio, como nós velhos filmes, prometia Sofia, traçando rotas no mapa com o dedo. Maria assentia, mas o isolamento avivava fantasmas, cartas antigas queimadas, olhares de traição. Uma noite, num surto de pânico, Maria confessou, e se o mundo nos isolar para sempre? E se nosso amor for só uma bolha? Sofia calou com um beijo profundo e ancorador. Então estouramos a bolha juntas. Como sempre. A primavera trouxe renascimento, como as amendoeiras florescendo em rosa contra o céu azul. Elas participaram de uma manifestação virtual por direitos LGBTQ+, em Portugal, conectando-se com ativistas de Lisboa e Porto, sentindo-se parte de uma tapeçaria maior. Sofia aprendeu a pintar com Maria, pinceladas tímidas que se tornaram traços ousados, enquanto Maria bordava com Sofia, linhas retas ganhando curvas poéticas. Sua loja prosperou online, vendendo para o mundo. Bordados de Faro com alma de mar anunciavam e as histórias de superação delas inspiravam clientes de longe. Mas o verdadeiro clímax veio em 2022, quando o pai de Maria adoeceu gravemente, um ataque cardíaco na forja, como se o ferro rebelado contra o ferreiro. No hospital de Faro, com o cheiro de desinfetante misturado a flores do hospital, a família se reuniu em vigília. O tio, outrora acusador, aproximou-se de Sofia. Cuida dela. És mais família que eu. Maria, ao lado da cama do pai, segurava a mão de Sofia enquanto ele murmurava delírios sobre velhos pecados. Perdoa-me, filha. O medo me cegou.
Lágrimas caíram e no enterro, sob chuva fina como véu de noiva, Maria leu um poema seu no cemitério. Das cinzas do ferro, nasce a luz do amor. Sofia, ao lado, apertava o lenço bordado, sua âncora silenciosa. A partir daí, a proteção se aprofundou em raízes. Elas adotaram uma cadela abandonada da ria, batizada de Saudade, que corria pelas praias com elas ao amanhecer. Maria expôs seus quadros em Lisboa, com Sofia ao lado, e o sucesso veio como onda gentil, críticas elogiando a emoção crua do Algarve que era. Sofia publicou um livro de contos bordados, inspirado em lendas locais reimaginadas com amores femininos, dedicada à minha Maria, que forjou meu coração. Em 2025, no dia em que o sol se punha exatamente como no dia do grito nas falésias, elas renovaram votos numa cerimônia simples na praia, com a avó de Sofia abençoando-as com água benta da ria e amigos da cidade formando um círculo de mãos dadas. Faro, outrora juiz, agora testemunha, aplaudiu com o rugido das ondas. Nosso amor venceu porque nos protegemos, sussurrou Sofia, o anel brilhando no dedo. Maria sorriu, o coração pleno como o mar em maré alta. E protegeremos para sempre. Os anos seguintes em Faro se desenrolaram como um rolo de tecido fino, delicado mas resistente, tecido com linhas de rotina e surpresas que o destino, caprichoso como o vento alísio, tecia sem aviso. Maria e Sofia, agora na casa dos 30, haviam transformado a casinha à beira da ria num santuário de memórias. Paredes cobertas de azulejos pintados por Maria com cenas de suas aventuras, o beijo nas dunas, a procissão caótica, o abraço sob as estrelas de Loulé. Sofia adicionava toques de renda nas cortinas, padrões de ondas e corações que dançavam à brida da luz e prateleiras cheias de livros amarelados de poetas portugueses que cantavam amores impossíveis. Pessoa com heteronimos de saudades múltiplas, ou Antero de Quental com revoltas românticas que ecoavam suas próprias lutas. A loja de bordados e arte, batizada de Fios do Mar, tornara-se ponto de encontro para a comunidade emergente de Faro, não só turistas em busca de souvenirs autênticos, mas locais que, aos poucos, desabotoavam seus segredos. Havia o jovem professor de História, abertamente gay, que comprava quadros para sua sala de aula, ensinando sobre as figuras LGBTQ mais esquecidas da era das descobertas, como as mulheres que se disfarçavam de marinheiros para seguir amores proibidos. Ou a costureira aposentada, que confessava ter amado uma prima na juventude, sob o jugo de Salazar, e agora bordava com Sofia lenços de orgulho arco-íris. Vocês são como as oliveiras, dizia ela, raízes profundas que o tempo não arranca. Mas a vida, como o fado, não poupava tons menores. Em 2026, uma seca implacável castigou o Algarve, transformando os pomares em esqueletos de troncos e os ribeiros em leitos de pedra rachada. A Ria Formosa, outrora viva com flamingos e garças, encolheu-se como pele ressecada e os pescadores, com redes vazias, murmuravam preces a São Pedro nas tascas enfumaçadas. A loja sofreu, clientes escassearam, as encomendas online caíram com a economia apertada e as contas se acumulavam como conchas na praia após a tempestade. Maria, sempre otimista, pintava murais de chuva imaginária nas paredes da cidade, doações para uma feira de solidariedade, mas à noite, na cama, confessava a Sofia, sinto medo de rastejar de novo, como na forja quando o fogo baixa. Sofia, com sua paciência de bordadeira, ouvia, traçando padrões calmantes nas costas dela com os dedos. Lembra da falésia? O abismo parecia fim, mas era começo. Vamos tecer isso junto. Elas reinventaram a loja, workshops online de bordado terapêutico, onde mulheres de todo Portugal compartilhavam histórias de amor escondidos e quadros de Maria inspirados na resiliência da natureza, falésias erudidas pelo mar mas ainda de pé. A comunidade respondeu. O seu Manuel da Tasca organizou noites de fado beneficente, com Sofia cantando versos originais sobre amores que florescem na seca, voz trêmula como corda de viola, e Maria ao violão, olhos fixos nela como farol. O conflito veio disfarçado de oportunidade.
Um galerista de Lisboa, impressionado com os murais de Maria, ofereceu uma exposição Sol na capital, um sonho antigo, mas com um preço, meses longe de Faro, imersa no mundo cosmopolita do Bairro Alto, onde noites de ginginha e conversas intelectuais podiam seduzir como sereias. Vai, amor. Mereces brilhar além do Algarve, encorajou Sofia, mas por dentro, o ciúme mordia como sal na ferida aberta, não de traição romântica, mas de medo de perda, de que Lisboa engolisse Maria como outrora as descobertas levaram os filhos de Portugal para longe das mães. Maria hesitou, o pincel parado no ar. Sem ti, é só cor sem luz. Vens comigo? Sofia recusou, ancorada à avó idosa e à loja que era seu legado. Meu mar é aqui, contigo. Mas vou todos os fins de semana, prometo. A separação temporária foi uma traição sutil ao seu pacto de mútua proteção, cartas diárias trocadas como outrora, mas agora com toques de solidão, Maria descrevendo festas onde casais dançavam tango lésbico, Sofia respondendo com bordados de corações partidos que remendava sozinha. Uma noite, numa chamada de vídeo sob a chuva lisboeta, Maria chorou. Sinto-me dividida, como Portugal entre mar e terra. E se eu me perder? Sofia, do outro lado, com saudade latindo ao fundo, respondeu, então eu te encontro, como sempre. Nosso amor é bússola. A ruptura veio num fim de semana chuvoso em Faro. Maria chegou exausta da viagem, os braços cheios de presentes, um colar de filigrana de Gondomar para Sofia, livros de poesia que era para lerem juntas. Mas o cansaço transbordou em discussão. Tu não vês? Lisboa é o futuro. Aqui ainda nos olham de esgalha nas missas. Sofia, ferida, rebateu, e Faro é nossa raiz. Sem ela, somos folhas ao vento. Palavras cortantes voaram, e quando as antigas acusações familiares, e Maria, num impulso de dor, dormiu no sofá, o quadro inacabado virado contra a parede. Amanhã trouxe arrependimento como orvalho. Sofia acordou cedo, bordando um lenço com o mapa da viagem delas, Faro-Lisboa, unidas por uma linha vermelha de amor. Deixou na mesa com um bilhete, perdão. Protejo-te de mim mesma. Maria, lendo, desabou em lágrimas e elas se abraçaram na cozinha, o café esfriando esquecido. Nunca mais, juraram, e naquela tarde, caminharam pela Ria Seca, mãos dadas, planejando um compromisso. A exposição em Lisboa seria conjunta, com bordados de Sofia integrados aos quadros, uma tapeçaria viva de seu amor. O sucesso veio como maré alta. A exposição, Fios e Cores do Algarve Escondido, lotou o espaço no Chiado. Críticos elogiavam a fusão emocional de tradição e rebelião e casais de mãos dadas enchiam as salas, sussurrando sobre como as obras evocavam suas próprias histórias. Maria e Sofia, vestidas em trajes alentejanos modernizados, saias rodadas com bordados arco-íris, circulavam de braços dados, respondendo perguntas com sorrisos que desarmavam preconceitos. Nosso amor é como Portugal, antigo, mas sempre se reinventando, dizia Maria, e Sofia completava, e protegemo-nos mutuamente, como o mar protege a praia. De volta a Faro, a seca quebrou com chuvas torrenciais, enchendo a ria e trazendo flamingos de volta em nuvens rosa. A loja renasceu, agora com uma ala dedicada à arte colaborativa, onde crianças aprendiam a pintar e bordar sem julgamentos. Mas o verdadeiro teste de proteção veio em 2028, quando a avó de Sofia, guardiã de segredos, adoeceu terminalmente. Deitada na cama com vista para o mar, ela chamou as duas. Vocês me ensinaram que o amor lésbico não é pecado, mas bênção. Protejam-se, minhas flores, e protejam as que virão. Sofia bordou seu sudário com cenas de paraíso algarvio, enquanto Maria pintava retrato final, capturando sorriso sábio. No funeral, sob cipreste chorando chuva, a comunidade, agora ampliada por ativistas e vizinhos reconciliados, formou um arco de flores, honrando não só a avó, mas o legado de amor resiliente.
Anos fluíram e elas envelheceram graciosamente, cabelos grisalhos como areias da praia, rugas como mapas de viagens compartilhadas. Em 2035, Faro celebrava seu bicentenário com festivais que incluíam desfiles Kier e Maria e Sofia, agora mentoras, lideravam workshops para jovens casais, compartilhando: o segredo não é esconder, é proteger o que brilha. Sua casa, cheia de netas adotivas e amigos, ecoava risos e fados suaves. Na falésia do começo, com o sol se pondo, elas sentavam, mãos entrelaçadas. Vencemos tudo, murmurava Sofia. Maria sorria, não vencemos. Amamos. O ciclo das estações em Faro continuava impiedoso, mas Maria e Sofia haviam aprendido a dançar com ele, como as dançarinas de ranchos folclóricos giram ao som da concertina em festas de verão. Na década de 2030, a cidade mudara. O turismo ecológico enchera as praias de observadores de aves, painéis solares brilhavam nas colinas como escamas de peixe, e a Praça da Sé, outrora domínio de beatas com terços, agora hospedava piqueniques arco-íris e leituras de poesia quer sob as arcadas mouriscas. Mas as raízes antigas persistiam, famílias que ainda casavam filhas por aliança, padres que pregavam contra modas estrangeiras, e era nessas sombras que o amor delas se testava, forjando-se mais forte, como ferro no fogo. Maria, agora com 40 e poucos, havia-se tornado uma artista reconhecida, seus quadros em coleções de museus de Lisboa e até no Museu Calouste Gulbenkian, onde curadores elogiavam sua captura da luz emocional do Sul. Ela lecionava na escola de artes locais, inspirando alunas com olhos famintos. Pintem não o que veem, mas o que sentem. O amor, meninas, é a cor mais verdadeira. Sofia, paralela, expandira os bordados para uma cooperativa de mulheres do Algarve, tecendo narrativas de empoderamento, mantos para desfiles de moda sustentável em Portimão, estolas para padres progressistas que abençoavam uniões do mesmo sexo. Cada ponto é uma história salva, dizia ela, as mãos calejadas mas precisas como sempre. Sua proteção mútua evoluíra para um escudo comunitário. Em 2032, quando uma onda de vandalismo anti-LGBTQ+, atingiu o Sul, grafites homofóbicos nas muralhas de Faro, inspirados por extremistas online, elas organizaram noites de fios e cores, vigílias artísticas na Ribeira, onde vizinhos pintavam murais de solidariedade e bordavam bandeiras de paz. Maria liderava com discursos passionais, voz e quando como o sino da catedral. Faro nos ensinou a amar contra o vento, não deixaremos que o ódio nos quebre. Sofia, mais quieta, distribuía lenços bordados com lemas de flor bela. Sou mulher, sou forte, sou livre. A polícia veio, mas partiu envergonhada e no dia seguinte, o jornal local estampava fotos delas de braços dados, transformando a ameaça em triunfo. O conflito interno surgiu sutilmente, como névoa na ria. Maria, convidada para uma residência artística em Paris, um mês nas margens do Sena, pintando com mestres internacionais, sentiu o puxão do mundo além. É só arte, Sofia. Volta logo, disse ela, mas por dentro, o medo de estagnação ruía. Faro era lar, mas será que as limitava? Sofia, vendo as malas serem arrumadas, sentiu o eco da separação passada, o ciúme agora misturado em segurança de envelhecer. Vai, mas leva um pedaço de mim, respondeu, bordando um cachecol com mapas estelares, constelações que guiariam Maria de volta. As noites sem ela foram longas. Sofia caminhava sozinha pelas praias, saudade, agora idosa e manca, ao lado, sussurrando pressa ao mar para que não levasse sua amada. Em Paris, Maria mergulhou na efervescência, ateliês cheios de fumadores franceses discutindo surrealismo, caminhadas pelo Louvre onde via ecos de seu amor em pinturas de mulheres renascentistas. Mas a distância ampliou fissuras, chamadas atrasadas, mal-entendidos sobre horários, e uma carta de Sofia que chegou tarde, cinto vazio como a ria em seca. Protege-nos do esquecimento. Maria, num café à beira do rio, chorou sobre um croissant, recordando o grito na falésia.
Voou de volta um dia cedo, encontrando Sofia na loja, rodeada de tecidos caóticos. Não preciso de Paris sem ti. Meu mundo é aqui. Elas se abraçaram entre linhas soltas, rindo do drama, e transformaram a experiência. Maria pintou uma série Pontos Invisíveis, quadros de faro visto de Paris, com fios de Sofia bordados sobre a tela, vendidos em leilão para financiar a cooperativa. A traição veio de fora em 2034, quando um ex-namorado de Maria dos tempos de escola, um homem chamado Rui, amargurado por rejeições antigas, espalhou rumores online, alegando que seu amor era farsa para a fama. Os comentários choveram como granizo, lesbianas de fachada para vender arte. A loja sofreu boicotes, clientes fiéis hesitando nas portas. Sofia, ferida mais que admitia, trancou-se no ateliê, agulha furando o dedo em fúria. E se acreditarem? E se nos separarem de novo pelo veneno das palavras? Maria, enfurecida, confrontou Rui numa chamada pública, mas foi Sofia quem curou. Ignoremos. Bordemos nossa verdade mais alto. Elas lançaram uma campanha, vídeos diários de sua vida cotidiana, cozinhando cataplanas juntas, dançando fado na cozinha, autênticos como o sal do mar, e a comunidade, vendo a vulnerabilidade, contra-atacou com apoio massivo. Rui silenciou, envergonhado, e a cooperativa cresceu, agora com filiais em Tavira e Lagos. O ápice emocional veio com a adoção. Em 2036, após anos de papelada e audiências em tribunais de Lisboa, elas receberam Inês, uma menina de 7 anos órfã de uma família de imigrantes, com olhos castanhos como Maria e curiosidade verde como Sofia. Serão boas mães? Perguntou o juiz, cético. Maria respondeu, amor não tem gênero, tem proteção. Inês chegou tímida, carregando uma boneca poída, mas Faro a acolheu. A avó paterna de Maria ensinou-lhe a forjar miniaturas de ferro, o seu Manuel contava histórias de sereias, e Saudade, que partira pacificamente no ano anterior, foi substituída por um filhote chamado Esperança. As noites se encheram de contos antes de dormir, lendas de princesas algarvias que salvavam umas às outras, e Inês, florescendo, pintava com Maria e bordava com Sofia, perguntando, vocês se amam como nas histórias? Mais que isso, pequena. Nos protegemos. Mas a paternidade trouxe novos conflitos. Inês, na escola, enfrentou bullying por ter 2 mães e quando as dores passadas. Porque me olham estranho, chorava ela. Maria e Sofia, unidas, intervieram, reuniões com professores, workshops na escola sobre diversidade, inspirados em suas próprias lutas. Não escondemos, educamos, dizia Sofia, enquanto Maria pintava um mural na fachada da escola, crianças de mãos dadas ao redor do mundo. A cidade, pressionada, mudou currículos, e Inês ganhou amigas que a defendiam como leoa. Em 2040, com a Inês adolescente, elas enfrentaram a perda de Marias pai, agora velhinho, que partiu contando histórias da forja. No leito de morte, ele apertou as mãos das duas. Vocês me ensinaram a forjar corações, não só ferro. O funeral foi celebração, fado tocado na praça, murais de Maria projetados nas paredes, bordados de Sofia como vãos de luto transformado em esperança. Décadas se dobraram e em 2050, Faro futurista com drones entregando azeitonas e hologramas de caravelas na ria, Maria e Sofia, grisalhas e sábias, sentavam na falésia. Inês, agora artista, trazia netas para visitas. Vocês venceram o tempo, dizia ela. Sofia ria, não. Protegemo-nos dele. Maria completava, e do amor, que é eterno como o mar. O crepúsculo da vida chegava suave em Faro, como o sol que se deita no horizonte sem pressa, tingindo o céu de tons que Maria ainda pintava em telas cada vez menores, guiada por mãos que tremiam levemente mas com precisão de quem conhece cada traço de cor.
Aos 60, elas haviam se tornado pilares da cidade. Maria, a pintora do mar, com uma retrospectiva permanente no Museu Municipal, onde visitantes de drones turísticos pairavam para ver suas obras imersivas, hologramas de falésias onde se podia tocar o amor através de fios virtuais bordados por Sofia. Sofia, a tecelã de histórias, liderava a cooperativa Agora Nacional, com ateliês em Évora e Coimbra, tecendo narrativas de mulheres que eram mantos para desfiles globais, exportados até para o Festival de Cannes. Sua proteção mútua era agora instintiva, como respiração. Maria verificava os remédios de Sofia toda manhã, com um café forte e um beijo na testa. Sofia massageava as juntas doloridas de Maria à noite, contando anedotas de alunas que se inspiravam nelas para sair do armário. Inês, casada com uma engenheira de Lagos, visitava com as filhas, duas meninas travessas chamadas Luz e Mar, enchendo a casa de risos e caos organizado. Piqueniques na ria com cataplana de lagosta, noites de fado holográfico onde avós e netas dançavam viras virtuais. Mas o conflito, fiel companheiro, voltou em forma de saúde. Em 2052, Sofia sofreu um derrame leve, o mundo girando como um carrossel quebrado enquanto bordava um tapete para as netas. Maria, acordando com o tombo, chamou a ambulância voadora, o coração na garganta como no dia da falésia. No Hospital High-Tech de Faro, com monitores piscando como estrelas artificiais, ela segurou a mão de Sofia. Não me liaves. Quem vai me proteger do pânico? Sofia, fraca mas teimosa, piscou. Tu és minha proteção. Luta por nós. A recuperação foi árdua. Fisioterapia nas praias, onde Inês levava as crianças para bordar na areia com lasers seguros, e Maria pintando retratos diários de Sofia, capturando cada progresso como vitória. A traição veio inesperada. Um biógrafo sensacionalista, caçando histórias para um holodrama sobre ícones que era de Portugal, distorceu suas vidas, pintando o amor delas como drama fabricado para fama, ignorando as lutas reais, o pai ferreiro, a avó costureira. O vídeo viralizou, com atores jovens encenando beijos exagerados nas dunas, e Faro, dividido entre orgulho e escândalo, murmurou. Inês defendeu-as online, minhas mães forjaram amor verdadeiro, não ficção. Mas Sofia, ainda recuperando-se, chorou. E se nos reduzirem a caricatura? Maria, furiosa, escreveu uma carta aberta, publicada no Jornal Holográfico Nacional. Nosso amor não é espetáculo, é proteção diária contra o mundo. Honrem isso, não o vendam. A resposta foi avassaladora, apoio de celebridades, petições para banir o drama e uma exposição conjunta em Lisboa, Vidas Tecidas, a verdadeira história de Maria e Sofia, com artefatos reais, a carta queimada da juventude, o lenço bordado da reconciliação. Elas viajaram de Hyperloop, mãos dadas, e o público, tocado, aplaudiu lágrimas. De volta, a cooperativa lançou uma linha de fios de verdade, tecidos éticos contra narrativas falsas, prosperando como nunca. O clímax veio em 2055, com a grande inundação climática que ameaçou o Algarve, marés subindo como vingança do Atlântico, Ria Formosa transbordando em caos de flamingos fugidios e barcos afundados. Faro evacuou, mas Maria e Sofia, teimosas como oliveiras, ficaram para proteger a casa e a loja, erguendo barreiras de areia com vizinhos. Não fugimos do mar que nos uniu, gritou Maria contra o vento. Durante a noite de pico, com água lambendo os tornozelos, Sofia escorregou, o derrame antigo traindo-a, Maria carregou para o telhado, como Hércules com Djanira, gritando por ajuda via drone. Resgatadas por helicóptero, elas assistiram de longe a Faro lutando, mas unida, voluntários tecendo redes de salvamento, pintores como Maria documentando a fúria para alertar o mundo. Na reconstrução, seu amor brilhou. Maria projetou murais anticlima nas Barreiras Novas, Sofia bordou estandartes para os heróis locais. Inês, com família, ajudou a rebater a casa mais alta e as netas plantaram manguezais na ria, aprendendo. Protejam o que amam, como vovós nos protegem.
A cidade renasceu mais verde, com praças solares e museus subaquáticos, honrando Maria e Sofia com uma estátua na falésia, duas figuras de mãos dadas, olhando o mar. Em 2060, velhas e plácidas, elas sentavam no jardim, luz e mar lendo contos para elas. Sofia, com visão turva, traçava linhas imaginárias na mão de Maria. Vencemos o tempo, o mar, o ódio. Maria, surda num ouvido, sorria, sim. Com proteção eterna. O sol se punha e Faro sussurrava sua lenda, o amor que nasceu em segredo e venceu o mundo. O legado de Maria e Sofia em Faro se estendia como as raízes de uma figueira centenária, entrelaçando-se na terra que as nutrira e que elas, por sua vez, haviam nutrido com atos de coragem quieta e amor ruidoso. Aos 70, o tempo havia suavizado as arestas de suas vidas. Maria, com cabelos brancos como espuma do mar e mãos que ainda seguravam um pincel com firmeza teimosa, pintava agora em telas digitais projetadas na ria, onde flamingos virtuais dançavam em hologramas coloridos para crianças da escola. Sofia, com artrite nos dedos mas visão aguçada para o coração humano, ensinava bordada em realidade aumentada, guiando alunas remotas de todo Portugal a tecerem suas próprias narrativas de afeto e resistência. Inês, quarentona e diretora da Cooperativa Expandida, trazia às netas, agora adolescentes Luz, a pintora inquieta, e Mar, a contadora de histórias, para visitas semanais, enchendo a casa de debates acalorados sobre o mundo mutante, casamentos interespécies com IA, viagens espaciais que para Marte, mas sempre ancorados na lição central: protejam o amor como protegem o má. A rotina era um ritual sagrado, entrelaçado com as tradições de Faro que elas haviam reimaginado. Manhãs começavam com missa online na Sé, não por dogma, mas por harmonia. O padre progressista, aluno antigo de Maria, abençoava uniões diversas com hinos de inclusão. Depois, café na varanda com vistas para a ria restaurada, agora um paraíso ecológico com ilhas artificiais de manguezais que abrigavam aves migratórias. Elas partilhavam figos maduros do jardim e conversavam sobre sonhos realizados. A Fundação Fios do Horizonte, que financiava a arte lésbica em regiões rurais, inspirada em suas próprias raízes algarvias. Olha, Sofia, outra rapariga de Tavira que nos escreveu, bordou sua primeira bandeira hoje, dizia Maria, lendo holograma com voz trêmula de orgulho. Sofia assentia, os olhos verdes ainda penetrantes. Como nós, há 50 anos. O ciclo continua. Mas o crepúsculo traz sombras longas e o conflito final se aproximou como uma maré inevitável. Em 2062, Maria sentiu os primeiros sinais de Alzheimer precoce, nomes escapando como areia entre dedos, rostos familiares borrados como aquarela na chuva. Quem é essa na foto? Amor? A da falésia, perguntava ela, confusa, segurando o retrato antigo delas jovens. Sofia, o coração apertado como rede de pesca, respondia com paciência infinita: sou eu, Sofia, tua eterna. E tu, Maria, minha forjadora de luz. A progressão foi cruel. Maria esquecia caminhos na cidade velha, perdia-se nas vielas onde outrora se beijaram em segredo, e noites de insônia onde acordava gritando pelo abismo que vem. Sofia, sua âncora inabalável, protegia-a com delicadeza feroz. Diários bordados com memórias diárias. Hoje comemos cataplana, amanhã pintamos o pôr do sol e caminhadas guiadas pelas praias, mão na mão, revivendo histórias como mantras. Inês e as netas formavam um círculo de apoio. Luz criava apps de realidade virtual para passeios na memória, recriando Faro dos anos 2010 com hologramas de gaivotas e fados. Mar gravava podcasts com relatos delas, preservando vozes para gerações. Mas a traição veio do corpo traidor. Maria, num surto de confusão, acusou Sofia de roubar seu amor para outra e quando fantasmas de ciúmes passados. Tu me trocaste por Lisboa, gritava, olhos vazios de reconhecimento. Sofia, lágrimas silenciosas, abraçava-a, nunca, minha vida. Protejo-te até do esquecimento.
Aquelas noites eram as mais duras, mas Sofia bordava travesseiros com versos de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, e cantava fado baixinho até o sono voltar, um escudo de som contra a escuridão. O ápice veio numa manhã de outono, com folhas de laranjeira caindo como confetes dourados, reminiscentes do primeiro outono juntas. Maria, lúcida por um milagre fugaz, pediu para ir à falésia. Quer ver onde tudo começou. E onde vence. Sofia, com Inês ao volante do carro solar, levou-a, o vento salgado chicoteando como nos velhos dias. No precipício, Maria, apoiada na bengala de ferro forjada pelo avô, virou-se para Sofia. Eu me lembro. O grito. O abraço. Tu me salvaste. Elas choraram, abraçadas contra o vento, o mar rugindo a provação abaixo. E tu me salvas todos os dias, sussurrou Sofia. Naquele momento, o sol irrompeu, pintando o céu em arco-íris, e Maria, com um sorriso claro, disse: pintemos isso juntas, uma última vez. De volta, Maria ditou memórias para Luz, que as transformou num hololivro interativo, Amor em Fios e Cores, a saga de Faro. Sofia acrescentou bordados táteis, fios que o leitor podia sentir via sensores. O lançamento, em 2065, lotou o anfiteatro da cidade, com discursos de netas e ativistas globais. Elas nos ensinaram que amor lésbico é humanismo puro, proteção mútua contra o abismo da vida. Maria, em cadeira de rodas mas radiante, apertou a mão de Sofia. Vencemos, amor. Sofia, com voz embargada, sempre. A partida de Maria veio gentil, em 2067, dormindo ao lado de Sofia após uma noite de contos com netas. Sofia, sozinha pela primeira vez em décadas, bordou um sudário com cenas de sua jornada, falésias, rias, beijos roubados, e o funeral foi Faro inteira, procissão pela Marginal, murais projetados no céu noturno, fado tocado por drones em harmonia. Inês leu o epitáfio, Maria, que pintou o amor, Sofia, que o teceu. Protejam-nos eternamente. Sofia viveu mais 10 anos, guardiã das memórias, ensinando até o fim. Em 2077, aos 90, subiu à falésia uma última vez, com luz e mar ao lado. O sol se punha como ferida curada, e ela sussurrou ao mar, obrigada por nos unir. Partiu em paz, reunida a Maria no além. Faro, agora farol global de amor resiliente, ergueu um monumento, 2 estátuas entrelaçadas, com placa, de amizade e eternidade, o triunfo da proteção mútua. E nas ondas, o eco de seu grito, não de dor, mas de vitória.